Você costuma contemplar a cruz de Cristo? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos falar deste maior mistério do seu amor. O mistério que leva o Senhor justamente a se dar totalmente na cruz. Isso faz com que nós possamos entender que, de certo modo, o amor se deixa ferir. O amor deixa-se ferir para que as nossas feridas sejam curadas nas suas feridas. Isso é muito forte, é um chamado que cada um de nós respondemos a Deus, mas nós vamos aprender a fazer isso olhando para Ele. Vamos pegar aí a primeira leitura que está no livro dos Números, capítulo 21, do versículo 4b ao 9. Diz assim: Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo desse alimento miserável, ou seja, do pão que desce do céu, maná. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente de bronze, coloca como um sinal sobre uma haste, e aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze, colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Olha só que interessante. Essa serpente, ou seja, este pecado do povo, que ia aparecendo ali como uma serpente, né? Usamos esta imagem ainda, né? A serpente como símbolo do mal, ela também é símbolo justamente do faraó, daquilo que é o Egito, o lugar do pecado, o lugar da escravidão. Então o que acontece? Quando então se fazia algo errado, se murmurava, vinha a serpente. A serpente era uma consequência desse pecado. Essa serpente mordia e aquela pessoa que tinha sido mordido pela serpente, aí você imagina que uma pessoa que é mordida por um bicho, a última coisa que ela quer ver é justamente o bicho da qual ela foi mordida. O que faz o Senhor? Faz com que ela vá e olhe para a imagem desta serpente, daquilo que mordeu. Ou seja, é como se falasse o seguinte: o Senhor, que morreu pelos nossos pecados, assumiu as consequências sobre ele do nosso pecado, o pecado que haveria cair sobre nós, a serpente que haveria nos morder, ele tomou sobre si. Então o que ele faz? Quando nós vemos ele lá na cruz, vemos nele a consequência do nosso pecado. Porque há toda aquela destruição, porque é assim que o pecado faz. Nos destrói. Então, quando nós contemplamos a sua cruz, nós vemos nele o nosso pecado. E isso é muito importante. Importante em que nós percebermos que, por exemplo, o nosso orgulho, a nossa soberba, né, em relação de achar uns melhores do que o outro, reis, senhores, né? Muitas vezes queremos ter o título de senhores no sentido de justamente se impor sobre os demais, né? O que acontece? Ele recebeu uma coroa de espinho. Foi um ato de humilhação. Como rei dos judeus, recebe a coroa de espinho. Então a coroa que está sobre justamente a fronte de Jesus, que está sobre a sua cabeça, é uma coroa que zomba. É uma coroa que justamente está dado a ele por ser rei. Então, todas as vezes que, de certa forma, nós também queremos nos tornar rei, é aqui, nos espinhos desta coroa, que eu vejo o meu pecado. Que eu vejo o quanto eu quis ser até maior que Deus,
que ser dono de tudo, que sempre ter a razão. Quantas vezes a gente acha que Deus está errado e nós estamos certos, que Deus está fazendo as coisas erradas e que nós podemos dizer a Deus o que deve fazer. Quanta arrogância da nossa parte. Está aqui a coroa. Mas isso você pode meditar em vários outros aspectos da paixão de Jesus e perceber que aquele pecado teu está ali. Está ali no Senhor.